Tudo começou quando enviamos nosso chamado para as estrelas, para a escuridão. Nos sentimos tão pequenos, caindo em um vasto vazio, enquanto nos agarrávamos à pele do mundo. E sem uma única razão para isso, estávamos curiosos, sim, mas, no final das contas, acho que estávamos terrivelmente assustados. E éramos jovens, muito jovens. Éramos crianças. E tal como uma criança solitária e perdida, fizemos a única coisa em que podíamos pensar para fazer isso parar. Fizemos o que pensávamos que devíamos fazer para que o universo fizesse sentido. Pedimos ajuda. Durante anos, examinamos o céu em busca de um sinal. Enviamos sinais para as estrelas na escuridão além. Estamos sozinhos? Mas o céu estava silencioso, sempre tão quieto, nos deixando com nossas próprias criações. Mas o choro das crianças nunca para, nem nós. Enviamos chamados para todos os cantos do espaço, década após década. Nos recusamos a acreditar que não havia ninguém lá fora. Tinha que haver alguém. No entanto, por alguma razão desconhecida, eles nunca nos responderam. Todo mundo se lembra de quando isso mudou. Eles acham que ele respondeu à mensagem de Arecibo de 1974. A resposta à mensagem de Arecibo foi recebida há quase 3 meses em 2 partes distintas. A primeira parte da mensagem foi recebida no observatório de rádio Hat Creek, na Califórnia. O estaleiro de telescópios Allen detectou que parecia ser uma interferência estática, que continuou por mais de 1 hora. Ela consistia em zumbidos estridentes e sons ininteligíveis que continuaram sem pausa durante a hora inteira. O significado desta mensagem nunca foi descoberto, se é que existia. A única coisa que sabíamos era que a origem do sinal vinha de algum lugar da constelação de Hércules, perto da Messier 13. Assim que o sinal parou, a mensagem real começou. Fizemos contato naquele dia, e uma pergunta foi feita. Quem está aí? Não veio pelos rádios, mas como uma voz. Uma voz, dentro de todas as nossas cabeças, fez a pergunta a todos nós. Eu ouvi, minha esposa ouviu, os jovens a ouviram e os velhos a ouviram. Até os surdos a ouviram. Todos, em todos os lugares, ouviram essa voz sussurrar, essa pergunta em suas cabeças, em todas as línguas da terra. Lembro-me, quase muito claramente, ele perguntou naquela voz familiar, mas indescritível, que sempre está lá em minha mente. Foi como se um dos meus próprios pensamentos tivesse perdido e decidido falar diretamente comigo. O mundo parecia parar enquanto todos ouviam o que viria a seguir. Onde vocês estão? A pergunta carregada parecia persistir em nossas mentes horas depois. E então, por dias, e então, por semanas, esse dia mudou tudo. Houve os que duvidavam desde o início, e os santos que afirmavam que Deus havia falado a todos nós, e que o tempo para arrependimento era agora. Houve quem afirmasse não ter ouvido nada, e quem afirmasse que os alienígenas lhes haviam dado suas próprias mensagens secretas. E é claro, havia aqueles que realmente acreditavam que tínhamos sido contatados pela primeira vez por uma raça extraterrestre como nós, uma pronta para se comunicar, pronta para nos conduzir para fora da escuridão. Nós estávamos errados. Nunca fizemos contato com vida alienígena, pelo menos nada compreensível ou discernível para a compreensão humana. As estrelas são vastas, e em sua vastidão, nossas vozes tocaram os ouvidos de algo verdadeiramente compreensível, algo faminto e malévolo, a voz. Percebemos nosso erro quando o chão começou a gemer. Sob nossos pés, em todos os lugares, o chão parecia gemer. Os sons abafados sacudiram a poeira e a sujeira abaixo de nós. Ninguém sabia o que estava causando isso. Pelo menos não até que as ligações começaram a chegar. Os cemitérios estavam gritando. De repente, os mortos começaram a gritar.
Cada homem, mulher e criança falecidos estavam se revirando em seus túmulos. Todos os animais também o fizeram. Cada cachorro, cada gato, tudo que já existiu nessa terra. Os gritos das baleias sacudiram os mares e os guinchos estridentes dos pássaros ecoaram nas florestas. Os caixões tremeram e os necrotérios uivaram. As vozes pararam juntas e em um instante, deixando o mundo em um silêncio amplificado. Na ausência deles, um novo som encheu o ar. A voz voltou. Eu ouvi vocês. Veio como um sussurro por trás, uma presença sinistra, mas estranhamente divertida, que parecia tão perto, mas, na verdade, ainda estava bem longe. Ele nos permitiu respirar em silêncio por um minuto, antes de nos fazer uma promessa. Era uma promessa que todos nós sabíamos ser verdadeira. Eu estou chegando. A voz se foi e o ar se encheu de gritos novamente. Desta vez, eles eram dos vivos. Depois que a voz se foi, fomos deixados por conta própria. Milhões de pessoas entraram em pânico, e com razão. Quando o caos tomou conta das ruas, muitos morreriam na violência e no tiroteio daquela noite. Eles seriam conhecidos como os arrebatados em pouco tempo. E o restante de nós éramos os condenados. Nós só podíamos esperar. Os mortos gritando foram apenas o primeiro dos efeitos colaterais que sentimos quando a voz se aproximou. Quanto mais perto ela ficava, mais a sentíamos. Naquela primeira noite após a gritaria, percebemos pela primeira vez que as estrelas sangravam. Uma parte do céu a oeste ficou preta, mais escura que a noite. Só era verdadeiramente visível por causa do anel de estrelas ao seu redor. A luz daquelas estrelas tinha ficado vermelha e elas pareciam sangrar pelo céu, como corante alimentício caindo na água. A luz deles girou e fluiu ao redor da borda de alguma massa invisível. Eu soube então que estava olhando para o rosto da voz. Nossos cientistas afirmaram que não havia nada lá, e em seus radares e varreduras sempre ficaram vazios. Seus telescópios não conseguiam ver nada além da escuridão, naquela seção do espaço. No entanto, a prova estava bem diante de nós, pois a cada noite aquele anel de escuridão ficava mais largo e mais estrelas brilhavam no céu. Nós assistimos ele vir. A cada noite que passava, a mancha negra se alargava e mais estrelas se distorciam e sangravam ao redor. Durante o dia, um novo inferno nos saudaria. Os efeitos colaterais pioraram. O dia sempre trouxe algo novo. Tenho certeza de que a maior parte do que aconteceu permanecerá não contado e desconhecido. Os animais começaram a desaparecer. Todos eles. Nenhuma trilha, rastro ou corpo foi deixado para trás. Os animais de estimação fugiram, alguns com violência. Todos eles recuaram para nunca mais serem vistos. As florestas foram abandonadas, os oceanos vazios, e o ar foi deixado em silêncio. O mundo restante parecia vazio e solitário. Eles partiram como água recuando da costa, pouco antes da tsunami chegar. Um dia, cerca de 2 semanas atrás, os cientistas tentaram falar com a voz novamente. Eles esperavam, talvez, argumentar com ela. Eles contaram sobre o que estava acontecendo em nosso mundo e fizeram perguntas. Os cientistas imploraram. Ela não falou. Quando perguntados o que você quer, a voz ouviu uma resposta. Na noite seguinte, o céu se iluminou com faixas de fogo. Ficou aceso por horas, brazonando de laranja e vermelho. Não percebemos os efeitos até o dia seguinte, quando as televisões ficaram estáticas e os telefones se recusaram a funcionar. Tínhamos ficado sentados, observando, enquanto todos os satélites eram derrubados do céu. Depois disso, os relatórios tornaram-se rumores e murmúrios. Sanidade é coisa do passado. O ar esfriou e pesou sobre nós. A voz estava quase aqui, e todos sentiram isso.
Choveu por uma semana após a queda dos satélites. A chuva era salgada e suja, de uma imundície desconhecida, que tornava a grama preta. Talvez os satélites tenham rastreado algo de volta com eles quando atingiram o céu. Ninguém sabia ao certo. Tudo que sabemos é que caiu de nuvens negras como carvão, que encobriu o sol como cinzas líquidas. A escuridão caiu sobre nós por dias. Quando as nuvens se foram, os céus estavam vazios. Não havia nuvens, mas o céu estava baixo e cinzento. Se o sol estava em qualquer lugar do céu, ele nunca se deu a conhecer. Até mesmo ele nos abandonou. Cada dia foi ficando cada vez mais escuro e sombrio, até que a noite e o dia se tornaram quase iguais. Algumas pessoas diriam mais tarde que viram coisas no escuro. Criaturas com membros esguios e rostos tortos, espreitando no canto de sua visão. Eles eram criaturas altas e brancas que pareciam derretidas ou podres, através de sua pele transparente. As aparições duravam apenas 1 ou 2 segundos antes de desaparecerem, sem deixar vestígios. Alguns acreditavam que esse era o primeiro passo da invasão alienígena, mas o resto de nós não sabia o que pensar. Apenas sabíamos que não era nada tão simples ou benigno. Devem ser alucinações, apenas mais loucura para suportar. Mas, em última análise, tão inofensivas quanto qualquer outra coisa. Tão inofensivas quanto os gritos dos mortos, os animais desaparecidos e o céu moribundo. As aparições aumentaram lentamente, em duração e número. Acho que todos os viram pelo menos uma vez, mas não acho que uma única pessoa jamais adivinharia por que eles estavam realmente aqui. Eles nunca tocaram, nem falaram com ninguém, e certamente nunca fizeram mal a ninguém. A maioria do que os viram, bem os descreveu como tristes ou pesarosos. Alguns até alegaram que as criaturas os vigiavam à noite, e outros até alegavam que parecia que as criaturas tinham pena deles. Um afirmou ter visto um prostrado no chão, as mãos cruzadas acima da cabeça. Ele disse que estava orando por nós. A oração não ajudou em nada. As igrejas e locais de culto que nos dividiram por tanto tempo falharam em trazer esperança para qualquer um no final. A voz permitiu que eles orassem e implorassem por um tempo. Mas há poucos dias, a voz encerrou tudo. Ninguém questionou como, pois neste ponto, nada do que aconteceu não surpreendeu mais ninguém. Mas no dia final, todos os livros de adoração queimaram. Cada última Bíblia, cada Alcorão, tudo. O povo correu para os seus centros de fé, mas não encontraram consolo. As igrejas e templos sofreram o mesmo destino, se não pior. As pessoas foram deixadas, abandonadas por suas maiores esperanças. Havia rumores de igrejas em todo o mundo, com paredes formadas com os corpos daqueles que buscaram refúgio. Eles foram fundidos às paredes, presos a elas como moscas em uma armadilha. Eles morreram ainda implorando por esperança, mas estavam além da ajuda de Deus. O resto de nós aprendeu a parar de implorar. Nós esperamos. A mensagem final veio, além do céu. Ele caiu sobre nós. A voz ecoou e falou a simples verdade. Eu estou aqui. Há uma escuridão além do horizonte, do tipo que duvido que já tenha sido vista. Ela traz consigo os gritos de inúmeras almas e se move rapidamente. As estrelas estão morrendo agora, e sei que nunca mais serão vistas. A luz está morrendo tão rápido. Deixo isso não como um aviso, não, é tarde demais para isso. Em vez disso, considere esta a última realização, a última que a humanidade saberá. Costumávamos nos perguntar se estávamos ou não sozinhos e perdidos, mas nunca nos perguntamos se estávamos ou não seguros e escondidos. O universo é infinito e nosso entendimento era significativamente mais finito. Nunca deveríamos ter acenado para a escuridão. Em vez disso, deveríamos ter nos agarrado à luz e fechado os olhos toda vez que nos voltávamos para o vazio. À medida que os minutos finais se aproximam, tenho uma verdade final para ter certeza.
Agora sei porque os céus sempre estiveram em silêncio.